Está ficando perigoso ser um dos asseclas de Putin hoje em dia. Em casa, você tem que lidar com um presidente que claramente perdeu a cabeça por causa de sua obsessão com a Ucrânia. Andar em ovos se tornou uma especialidade para todos os generais de Putin, enquanto tentam desesperadamente evitar fazer ou dizer qualquer coisa que possa levar o paranoico Putin a mandá-los para viagens inesperadas janela fora. Mas para aqueles generais que conseguem lidar com a insanidade de Putin, existe outra ameaça, uma que é muito mais explosiva, e que acabou de tirar a vida de 2 generais que estavam desfrutando de uma refeição e uma conversa na cidade mais segura da Rússia. 2 generais de Putin acabaram de morrer em circunstâncias misteriosas e um atentado à bomba em um restaurante de Moscou pode ser o responsável. O medo está se espalhando entre as fileiras russas, e deveria mesmo. Qualquer segurança que o Kremlin tenha para seus líderes militares simplesmente não está funcionando. Vamos contextualizar. É 1º de agosto na Praça Kudrinskaya, no centro de Moscou. Na praça fica um restaurante italiano chamado Balsi Rossi. E esse restaurante estava prestes a ser o cenário de mais uma noite glamourosa. O Balsi Rossi já estava acostumado com esse tipo de noite. Localizado no bairro Krasnaya Presnaya, em Moscou, fica bem no coração de uma das áreas mais ricas da cidade. Oligarcas e oficiais militares, todos eles que encheram os bolsos com o dinheiro sujo de Putin, fazem visitas regulares ao restaurante. Vestidos com suas melhores roupas enquanto se preparam para saborear a melhor comida que Moscou tem a oferecer, essas elites desfilam por aí, aparentemente ignorantes do caos econômico que seu líder causou ao país. E daí, se a maioria das pessoas na Rússia está lidando com uma inflação desenfreada e empresas estão quebrando aos montes, chegando a até 15 mil por mês, a alegria para aqueles que têm as marcas marrons de Putin no nariz. E o homem que queria experimentar essa alegria em 1º de agosto era um dos mais novos chefes de ramo das Forças Armadas de Putin. Esse homem era o general-coronel Alexander Shaiko. O recém-nomeado chefe das Forças Aeroespaciais da Rússia e um homem que foi designado como herói da Rússia tinha motivos para comemorar em 1º de agosto. Ele estava comemorando o seu aniversário de 55 anos e as coisas não poderiam estar melhores para ele. A brutalidade compensa quando você faz parte do círculo íntimo de Putin e o homem que supervisiona as mortes de civis nas cidades ucranianas está sendo muito bem recompensado pelo seu trabalho. Shaiko preparou uma pequena festa em sua própria homenagem. Convidados ilustres estavam chegando ao Balsi Rossi, prontos para mais uma noite de tapinhas nas costas e banquetes luxuosos para celebrar o inferno que criaram dentro da Ucrânia. Com um convidado tão ilustre em sua lista, o restaurante reforçou ao máximo a segurança. Guardas estavam em alerta total, enquanto altos funcionários e dignitários chegavam. Então alguém inesperado chegou, uma mulher carregando um pacote que parecia um presente. A mulher tentou entrar no evento privado, mas foi barrada na porta. Um segurança ficou desconfiado da suposta entregadora e a abordou. Ele perguntou o que havia na caixa. A mulher só conseguiu dizer que era um presente. Com as suspeitas aumentando ainda mais, o segurança decidiu revistar o pacote. Foi então que a bomba explodiu. Uma explosão tão poderosa que acredita-se ser equivalente a de 1 quilo de TNT sacudiu Balsi Rossi. A bomba provavelmente foi detonada remotamente e ainda há dúvida se a entregadora sabia ou não o que o pacote continha. Uma investigação no restaurante após o ocorrido descobriu que o pacote explosivo também estava cheio de esferas de aço, que teriam sido espalhadas com grande força, provavelmente para aumentar o número de vítimas do ataque. A explosão foi tão poderosa que os restos da mulher foram encontrados a cerca de 15 metros do local do ataque. Essa mulher foi uma das pessoas mortas no Balsi Rossi. Mais notícias foram chegando nas horas seguintes. Pelo menos 3 pessoas morreram na explosão, incluindo o segurança que pediu para revistar o pacote. Outras 21 pessoas ficaram feridas. Enquanto policiais armados e investigadores isolavam o local e começavam a desvendar o que havia acontecido, Balsi Rossi foi às redes sociais, dizendo apenas que havia um problema do lado de fora. Essa postagem foi logo removida e considerada inadequada pelo próprio restaurante. Não está claro se essa inadequação tinha a ver com o tom casual da postagem ou se foi por causa de uma investigação em andamento no momento em que ela foi feita. Até 2 de agosto, o número de mortos havia aumentado, de acordo com vários veículos, incluindo o canal pró-Kremlin REN TV no Telegram e o jornal russo Izvestia. Parece provável que 2 dos 21 feridos possam ter sucumbido aos ferimentos. O que aconteceu em Moscou devastou a cidade. Como isso pôde acontecer? Moscou deveria estar segura contra esse tipo de ataque. É a capital da Rússia, cercada por enormes anéis de defesas aéreas e repleta de serviços de segurança, cuja única função é proteger o povo, especialmente Putin e aqueles que fazem parte de seu círculo íntimo. Alexander Shaiko faz parte desse círculo íntimo e parece bastante claro que ele era o provável alvo do presente que a mulher, possivelmente desavisada, trouxe para o Balsi Rossi em 1º de agosto. Mas por que Shaiko seria o alvo?
Se você é ucraniano, há muitos motivos para derrubar esse general em particular. Em maio, Shaiko foi oficialmente nomeado como o novo comandante das Forças Aeroespaciais Russas, substituindo Viktor Avzalov no processo. Essa foi uma decisão estranha de Putin. Shaiko é certamente um comandante experiente. Ele é herói da Rússia por um motivo, mas esse motivo é que sua experiência está quase totalmente focada em enviar soldados para o moedor de carne que a Rússia criou na Ucrânia. Ele é um comandante das forças terrestres que foi colocado em uma função ligada à aviação, em uma decisão que pode ser generosamente descrita como politicamente motivada. De forma menos generosa, Shaiko é um homem que fará o que Putin mandar quando Putin mandar. E isso significa que, quando vier a ordem para lançar mais mísseis e drones contra as cidades da Ucrânia para matar o maior número possível de civis, Shaiko fará isso sem questionar. No entanto, apesar de ser um comandante das forças terrestres, Shaiko tem muita experiência em matar pessoas inocentes a partir do ar. Ele ganhou destaque por seu trabalho na Síria, quando foi enviado para apoiar o ex-ditador Bashar al-Assad entre setembro de 2019 e novembro de 2020, e mais uma vez por alguns meses em 2021. Lá, Shaiko supervisionou ataques aéreos constantes contra clínicas, escolas, hospitais e padarias, especialmente na região de Idlib, que na época estava sob controle de rebeldes que lutavam contra o regime de Assad. A natureza sistemática e cruel desses ataques mostrou ao presidente da Rússia que Shaiko pode ser tão impiedoso quanto o próprio Putin. E de fato, nos primeiros meses em seu novo cargo, Shaiko trouxe seu estilo de brutalidade para o povo da Ucrânia. Aproveitando a atual escassez de mísseis Patriot na Ucrânia, Shaiko ordenou que mísseis balísticos fossem lançados em grande quantidade contra as cidades ucranianas. Em julho, as forças de Shaiko lançaram 195 mísseis balísticos contra a Ucrânia, dos quais apenas 29 foram interceptados devido à diminuição dos estoques de mísseis Patriot. Esses mísseis balísticos foram acompanhados por 265 mísseis de cruzeiro, dos quais 187 foram interceptados, além de 8.653 drones de ataque. Civis morreram em vários dos ataques da Rússia, e mais pessoas faleceram em ataques realizados em agosto. No dia 5 de agosto, a Rússia lançou outro bombardeio, focando principalmente em Kyiv e nas regiões ao redor, onde pelo menos 17 pessoas morreram. Também houve vítimas em Kharkiv e Donetsk, sendo que em Kharkiv uma pessoa morreu, e em Donetsk foram registradas 3 mortes. É por isso que Shaiko é tão valioso para Putin. Ele vai ordenar a morte de civis ucranianos sem nenhum remorso. Então você deve estar pronto para que a gente diga que Shaiko também morreu no ataque ao restaurante em Moscou, infelizmente para a Ucrânia. É aqui que surge uma reviravolta na história. A bomba não ter conseguido passar pela segurança parece ter poupado Shaiko. O açougueiro do céu sobreviveu para lutar mais um dia, afirma a Rússia, embora sua família talvez não tenha saído ilesa do bombardeio. De acordo com o Ostka, que é um veículo de notícias russo exilado, provavelmente devido ao seu jornalismo não corresponder à linha oficial do Kremlin, uma fonte da administração Balsi Rossi afirmou que Maria Shaiko, que é filha do general, pode ter se ferido na explosão. Isso manda um recado para Shaiko. Ele, que mata civis ucranianos sem remorso, acabou de descobrir que a guerra pode voltar diretamente para sua família, supondo que a Ucrânia esteja por trás disso. Nada foi confirmado até agora, e a Ucrânia não está dizendo nada. Ainda assim, Maria não é Alexander. Então isso significa que quem tentou esse atentado falhou em causar qualquer dano sério ao comando militar russo, certo? Calma, essa história tem mais reviravoltas do que um pacote de Twizzlers, pois surgiram mais notícias que sugerem que o atentado em Moscou pode ter sido mais bem sucedido do que se pensava inicialmente. Mas antes de revelarmos mais, fica um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Nós mostramos o quadro completo indo além das manchetes para revelar o que realmente está acontecendo. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. No dia 6 de agosto, a mídia United 24 publicou um artigo muito interessante. Dizia que uma dupla de generais russos, sendo que um deles não foi identificado, mas o outro identificado como tenente-general Igor Ierosalimov, morreram em circunstâncias não explicadas. A conta Necromancer no X relatou que o general foi enterrado em 5 de agosto, embora também haja alegações de que a notificação do enterro pode ter sido um plano e que Ierosalimov ainda pode estar vivo. Isso parece ser exatamente o que fontes do Kremlin diriam após perder um general de alto escalão. Mas o que realmente deve chamar sua atenção é a data do enterro, 5 de agosto. É apenas alguns dias depois de 1º de agosto, que foi quando o restaurante de Moscou foi atacado. A mídia United 24 deixa isso bem claro. Há alegações de que Ierosalimov e o general não identificado estavam na lista de convidados para o pequeno banquete de Shaiko. Se for esse o caso, então a tentativa de assassinato no Balsi Rossi pode ter sido mais bem sucedida do que se pensava inicialmente. Shaiko pode ter sobrevivido, mas outros 2 generais podem ter perecido. Sabemos com certeza que o general não identificado já foi enterrado.
O local do enterro de Yerosalimov não foi revelado, mas o segundo general foi sepultado no cemitério Troikurovskoye, supostamente durante uma cerimônia que foi realizada sob um enorme esquema de segurança. Oficiais guardaram o cemitério desde cedo, enquanto tropas eram trazidas de ônibus para prestar suas homenagens. Inspeções de veículos também estavam sendo realizadas, e todos os pedestres que foram à cerimônia precisaram passar por detectores de metal. Mas é aqui que a situação fica muito interessante. De acordo com a mídia United 24, uma guarda de honra acompanhou o cortejo, sugerindo que o general não identificado que estava sendo enterrado era alguém muito importante. Essa guarda carregava a bandeira das Forças Aeroespaciais Russas. No entanto, ao lado do túmulo foi colocada uma bandeira das Forças Terrestres Russas. Alguns elementos interessantes se juntam aqui. Um general que serviu tanto nas forças aéreas quanto nas forças terrestres da Rússia. Uma guarda de honra digna de alguém importante. Talvez até mesmo um herói da Rússia. O homem que talvez tivesse uma filha próxima o suficiente de uma certa explosão em um restaurante para que, segundo relatos, ela tenha se ferido. Tudo isso soa como o tipo de funeral que teria sido realizado para um homem como Alexander Shaiko. Isso parece ainda mais provável após uma reportagem do Pravda, em 8 de agosto, que revelou que uma mulher chamada Yulia Kirilova, que era parente de Shaiko, sucumbiu aos ferimentos causados pelo atentado ao restaurante em Moscou. Também há relatos de que o genro de Shaiko morreu no ataque, talvez o marido da filha que teria ficado ferida. Também não conseguimos encontrar nenhum relato de que Shaiko tenha aparecido em público ou retornado ao seu posto após o ataque. E com a morte de Kirilova e relatos de que sua filha foi ferida pela bomba, parece bastante claro que Shaiko também estaria perto o suficiente da explosão para ter sido atingido por ela. Será que a alegação da Rússia de que Shaiko não foi morto é prematura ou talvez até falsa? A Rússia acabou de realizar o enterro secreto de um de seus principais generais, mesmo enquanto afirma que ele sobreviveu ao ataque. Não saberemos até que Shaiko apareça novamente, supondo que ele esteja em condições de fazer isso. E não esteja, você sabe, morto. E se Shaiko acabou de ser enterrado secretamente, talvez as alegações de que Igor Yerosalimov não acabou de ser sepultado também sejam falsas. Há muito mistério e intriga em torno desse incidente. E a Rússia está mantendo total silêncio quanto à verdadeira dimensão dos danos causados em Balsi-Rossi naquela fatídica noite de 1º de agosto. A única coisa sobre a Rússia parece ter certeza é quem deve ser culpado pelo atentado em Moscou. Não há dúvida de que a Rússia afirma que só pode ter sido a Ucrânia. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, foi um pouco mais contido do que alguns de seus colegas, ao relatar o ataque logo após o ocorrido. Ontem, um ataque terrorista brutal ocorreu em Moscou, tirando a vida de várias pessoas. Os responsáveis por esse crime certamente serão encontrados e enfrentarão o castigo que merecem, declarou Sergei Sobyanin. Embora ele não tenha dado detalhes sobre quem ele achava que poderia estar por trás do ataque ou qual seria o motivo para realizá-lo. A embaixada da Rússia em Roma não deixou dúvidas sobre quem o Kremlin culpa pelo atentado. A embaixada afirmou que foram terroristas de Kiev que realizaram o ataque e que fizeram isso para assustar os italianos que trabalham na Rússia e mostrar a eles que também estão na mira e podem se tornar as próximas vítimas dos canalhas. A Rússia já está tentando distorcer os acontecimentos e colocar uma nação aliada da Ucrânia contra ela. Típico da Rússia. Como alguém pode acreditar na alegação de que a Ucrânia atacaria o Balsi-Rossi para matar chefes italianos, quando um importante general russo estava dando uma festa no restaurante, é algo que não conseguimos entender. Se a Ucrânia fez isso, Shaiko foi claramente o motivo. A Ucrânia não atacaria civis italianos só para puni-los por trabalharem na Rússia, não importa o que a embaixada em Roma afirme. Supondo que a Ucrânia tenha realizado esse ataque, a autoria não foi reivindicada pelos espiões ou serviços secretos ucranianos. Mas a Rússia acha que sabe quem bombardeou Balsi-Rossi. E quanto aos muitos generais do país que foram obrigados a assistir ao que aconteceu no restaurante, completamente horrorizados, o recado foi dado. Nenhum de vocês está seguro, não importa quem sejam ou onde estejam, de quem quer que esteja realizando esses assassinatos. Sim, dissemos assassinatos no plural, e não porque parece provável que 2 generais russos, talvez incluindo Shaiko, tenham morrido após o ataque de 1º de agosto. O bombardeio de Balsi-Rossi é apenas o mais recente de uma série de assassinatos e tentativas que mataram vários dos generais russos de mais alta patente. Medusa revela mais. Em uma matéria de 3 de agosto, é dito que houve pelo menos 6 tentativas de assassinato contra generais russos nos últimos 2 anos, das quais 3 foram confirmadas como fatais, sem contar o bombardeio de Balsi-Rossi. Em dezembro de 2024, o chefe das Forças de Defesa Radioativa, Química e Biológica da Rússia, Igor Kirillov, tornou-se o primeiro general russo sênior conhecido a morrer em uma dessas tentativas de assassinato, quando uma bomba presa a uma scooter foi detonada enquanto ele passava por ela em Moscou. Algo semelhante aconteceu com o vice-chefe da Diretoria Principal de Operações do Estado-Maior-Geral da Rússia, Tenente-General Yaroslav Moskalik, em abril de 2025. Só que ele foi eliminado por um Volkswagen preparado para explodir em vez de uma scooter. Depois dele, morreu o Tenente-General Farnal Savarov, que liderava a Diretoria de Treinamento Operacional do Estado-Maior-Geral da Rússia.
Novamente, uma bomba em um carro, desta vez no sul de Moscou, foi a responsável. Houve outras tentativas. O primeiro vice-chefe da diretoria principal do Estado-Maior, tenente-general Vladimir Alexeyev, foi baleado no saguão do prédio onde morava. Ele parece ter sobrevivido. O mesmo aparentemente vale para o major-general Azatbek Omabekov, que comanda a 64ª Brigada de Fuzileiros Motorizados, da Rússia. Essa é a brigada que tentou invadir Kiev em fevereiro de 2022, tornando-o um alvo de altíssima prioridade, especialmente para aqueles em Bucha. Omabekov é um dos carniceiros de Bucha, responsável por matar e torturar centenas de civis nas primeiras semanas da invasão. Ele pode ou não ter sido alvo de uma bomba colocada em uma caixa de correio em uma guarnição militar em Krai de Khabarovsk. Os relatos são incertos, com apenas canais anônimos do Telegram afirmando que o ataque aconteceu, segundo a Medusa. Uma coisa fica bastante clara em meio a tudo isso. O que aconteceu em Balsi-Rossi não foi um caso isolado. Isso faz parte de um padrão que está deixando os generais da Rússia muito assustados, especialmente porque esta é mais uma tentativa de assassinato feita no coração de Moscou. Alguém, e não estamos dizendo com certeza que seja a Ucrânia, tem agentes operando bem no centro do poder russo, e não parece haver nada que o Kremlin possa fazer a respeito. A Rússia tem tentado proteger seus generais. Medidas de segurança estão sendo implementadas, como aquelas que estavam dentro do Balsi-Rossi quando a tentativa contra Charko aconteceu. Mas nada disso é suficiente. A Rússia não consegue encontrar os assassinos, e se não consegue encontrá-los, não pode fazer nada a respeito. Quem quer que esteja realizando esses assassinatos deve ter toda uma rede de espiões na própria cidade de Moscou, servindo como olhos e ouvidos enquanto rastreiam possíveis alvos. A elite da Rússia não sabe a quem recorrer. Eles sabem que alguém, em algum lugar, escondido nas sombras, pode estar rastreando-os enquanto falamos. E se eles forem ostentosos o suficiente para fazer uma festa de aniversário luxuosa em um dos bairros mais ricos de Moscou, bem, isso significa que são alvos fáceis. Quanto ao conselho do Kremlin para essas figuras de alto escalão, deixem a barba crescer e mudem a cor do cabelo. Sério, foi isso que o informante relatou que os generais russos estão sendo orientados a fazer pelo Ministério da Defesa após o último bombardeio em Moscou. Quer dizer, é uma melhoria em relação ao Clark Kent e seus óculos. Mas de alguma forma não parece que deixar a barba crescer vai enganar um possível assassino que está observando cada movimento do alvo. Quando esse alvo sair de casa, o perseguidor só vai dizer: olha, ele deixou a barba crescer. Não publique informações pessoais nas redes sociais. Mude os números de telefone e seja cauteloso com qualquer pessoa que veja repetidamente nos trajetos que costuma fazer. Mas esse é o problema. Esses são os básicos do básico. Esses generais não estão recebendo seguranças pessoais ou qualquer coisa que realmente possa evitar um ataque. O conselho parece ser apenas deixar a barba crescer e ficar fora da internet. Por mais básico que seja, Chaiko não seguiu esse conselho. Agora, uma nova onda de medo está varrendo os generais da Rússia, e barba nenhuma vai impedir isso. O fato de o ataque a Balsi-Rossi ter acontecido já é mais uma humilhação para Putin em uma guerra que tem sido cheia delas. E apenas alguns dias antes, um constrangimento de outro tipo deixou Putin envergonhado e desconfortável, se remexendo na cadeira. Um suposto aliado acabou de dizer a Putin que já está na hora de ele acabar com sua guerra. Esse aliado fez a declaração ao vivo na televisão, bem ao lado do próprio Putin. Descubra mais sobre isso e quem disse a Putin que ele precisa parar em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no Military Show e ativar as notificações para ver mais os nossos vídeos no seu feed. E obrigado por assistir!